Quando a gente entra em um consultório odontológico, logo a gente observa se o dentista está usando luvas, se a cadeira dele está limpa, até se o material utilizado foi esterilizado. Mas e a água usada nos procedimentos bucais? Será que ela está livre de contaminações? Uma pesquisa realizada em alguns consultórios públicos e particulares de Varginha mostrou que não, viu? Pelo menos 4 tipos de bactérias foram identificadas em amostras colhidas. No dentista, a água para o enxágue bucal vem deste reservatório. É a mesma usada para o funcionamento do motorzinho. Mas já passou pela sua cabeça que ela possa estar contaminada? O ideal não seria estar contaminada, por motivos de estar mexendo com a saúde das pessoas. Mas nem sempre é assim. Em pesquisa de conclusão do curso de odontologia, Nixon coletou em 20 consultórios públicos particulares da própria universidade amostras de água desses reservatórios. O material passou por análise microbiológica no laboratório de farmácia da Unifenas. Todas as amostras apresentaram colônias de bactérias acima do permitido pelo Ministério da Saúde. São esses pontinhos amarelados, pretos e esbranquiçados. O máximo permitido pelo Ministério da Saúde são 500 bactérias por ml de água. Em todas as amostras, nós encontramos valores superiores a esses preconizados pelas legislações. Essas bactérias podem trazer alguma consequência para um paciente que está ali na cadeira do dentista? Somente para aqueles pacientes que têm algum grau de comprometimento. Uma infecção oportunista que pode acarretar algum problema de saúde para esses pacientes. O trabalho foi publicado na revista do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Mas, afinal, o que causa essa contaminação por bactérias identificada na pesquisa? A água ela fica nas tubulações, né? Ela vai tendo saída à medida que o dentista vai utilizando no paciente, tanto na seringa quanto na alta rotação, que é o famoso motorzinho do dentista. As tubulações são muito finas e pode acontecer a formação de uma camada de bactérias nas paredes da tubulação e a água pode chegar limpa e ela se contamina ali. Mas não é preciso criar alarde, ficar com medo de se contaminar na hora de ir ao dentista. Medidas simples tomadas pelos próprios profissionais podem evitar a proliferação dessas bactérias na água. O primeiro passo, o Nixon explica pra gente. É necessário retirar o reservatório, esvaziá-lo, né, no final de todos os dias de atendimento, descartar a água do reservatório e fazer a desinfecção do reservatório. Deixar o reservatório seco ou fora do equipamento e a tubulação sem nenhuma água. E para concluir, a dica é do professor Everson. É muito simples, é a diluição de meio litro de água, 500 ml da água comum e misturando com 25 ml de hipoclorito, que é uma água clorada a 1%. Após essa diluição, essa mistura, essa água é acoplada dentro do equipamento odontológico e se faz a circulação do mesmo jeito que se faria um atendimento. Então essa água é descartada, eliminada e posteriormente o equipamento é todo esvaziado. Com isso a gente tem uma segurança de que não aconteça uma proliferação bacteriana dentro do equipamento. Todos os dentistas que cederam amostras de água para análise foram informados sobre os resultados e também orientados sobre como evitar a contaminação da água utilizada nos equipamentos odontológicos. E para falar sobre os procedimentos adequados em um consultório, nós vamos conversar com a Tereza Cristino Rabelo Correia, que é autoridade sanitária da Gerência Regional de Saúde em Varginha. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Rodrigo. Na visão sanitária, na visão do GRS, por exemplo, o que o paciente deve observar primeiro ao chegar a um consultório odontológico? Bem, primeiro quero agradecer, porque foi uma pesquisa bem relevante e quando a população nos ajuda, população esclarecida, ela torna-se uma pessoa que pode nos ajudar na fiscalização. A primeira providência que um paciente deve tomar no consultório odontológico é verificar se o mesmo possui alvará sanitário. Porque sem alvará sanitário, o consultório não pode realizar suas funções e nem funcionar. Feito isso, o paciente poderá nos ajudar em questão higiênica, inspeção visual, limpeza das cadeiras, limpeza de paredes, pisos e tetos, presença do dentista, que deve estar portado de uma roupa limpa, e na hora do atendimento com equipamento de proteção individual, que no caso da odontologia é o gorro, o óculos de proteção, a máscara e as luvas de procedimentos.
Agora, Tereza, nós vimos aí na reportagem a questão da água nos equipamentos odontológicos. Além das dicas que nós vimos aí na matéria, existem outros procedimentos para evitar a contaminação? Com certeza, Larissa. A Vigilância Sanitária Estadual, ela possui uma legislação própria dela, que é a 1559, que estabelece o funcionamento dos consultórios no estado de Minas Gerais, é exclusiva de Minas. E uma das preocupações dela é que você faça com registro a lavagem da caixa d'água, que é a água que abastece o seu consultório, e também faça essa lavagem semestral. E também faça um controle bacteriológico da água nas pontas, que você bem viu, que é aquele motorzinho que a gente fala que é o barulhentinho, e aquele que joga a água na boca do paciente. Então, o próprio cirurgião dentista pode fazer a coleta dessa água asséptica e fazer esse controle bacteriológico mensal. Tereza, a Aline Bertolo, que no nosso estúdio de impostos, tem uma pergunta para a senhora. Aline? Pois não? Tereza, boa tarde. Eu gostaria de saber quais são as principais irregularidades encontradas pela Vigilância Sanitária na hora de fazer aí essas fiscalizações que vocês fazem. O que geralmente vocês encontram de irregularidade? Boa tarde. Bem, a Vigilância Sanitária, ela encontra justamente essa questão. O cirurgião dentista pode não ter o projeto arquitetônico, consequentemente, ele tem a inexistência do alvará sanitário. Mas a maior irregularidade que a gente encontra é a inexistência da autoclave, que é o equipamento utilizado para a esterilização dos artigos. E também a inexistência deste controle da água. Agora, vale ressaltar, só te interrompendo um pouquinho, Tereza, que esse equipamento que você disse, o autoclave, por exemplo, ele não precisa ficar à vista do paciente, né? Ele pode ficar em um dos cômodos do consultório, não precisa ficar dentro, onde fica a cadeira do dentista. Bem, Rodrigo, se o consultório realizar a esterilização dos artigos dentro da própria sala clínica, aí o paciente visualiza a autoclave, sim. Certo. Agora, se o dentista possuir a sala clínica, onde que ele faz os procedimentos, e a central de material esterilizada é externa, aí a autoclave acompanha. Cada caso é um caso. Mas, normalmente, o que nós temos é o consultório odontológico tipo 1, que é esse onde tem a sala de recepção, depois nós temos a sala clínica e a vigilância permite a esterilização dentro da própria sala clínica. Tereza, saindo do consultório para casa, quais as medidas que nós podemos tomar assim, para evitar bactérias nos dentes, na escova de dente também? Bem, Larissa, você deve lembrar que as escovas de dentes e a pasta dental ficam no nosso banheiro, ao lado do vaso sanitário. Então, você deve pegar a sua escova de dente e guardá-la num recipiente fechado. Nós temos no mercado vários lindos, mas deixa a escova exposta. Quando você usa o vaso sanitário, você dá a descarga. A gente não vê as pessoas fechando o vaso. Então, uma preocupação que você deve ter, guardar a escova de dente dentro de um dispositivo de segurança. E lembrar que a nossa pasta dental, ela é um tubo. E quando você vai usá-la, você espreme. E nem sempre usa tudo. Então, fica aquele excessozinho ali. Então, ter essa preocupação em limpar, porque esse nicho ali é uma contaminação. Ok. Tereza Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do BTV, pelas orientações. Eu que agradeço. Obrigada por todos.